Quem foi Peter Niers? Conheça a história do feiticeiro canibal responsável pela morte de mais de 500 pessoas. Há muitos assassinos frios e aterrorizantes na história da humanidade, mas alguns ultrapassaram os limites da crueldade. Peter Niers, um serial killer alemão, foi um desses indivíduos. Além de matar muitas pessoas, ele também era um praticante experiente das artes ocultas e frequentemente envolvido em rituais canibais, segundo relatos. Nada de bom pode ser dito sobre esse feiticeiro e serial killer. Peter Niers, também conhecido como Niers, nasceu por volta de 1540 e foi executado em 16 de setembro de 1581 em Neumarkt der Oberpfalz, cerca de 40 quilômetros de Nuremberg. Com base em confissões extraídas sob tortura dele e de seus cúmplices, Niers foi condenado por 544 assassinatos, incluindo 24 fetos cortados de mulheres grávidas, alegadamente para serem usados em rituais mágicos. Acreditava-se que ele era um mago negro extremamente poderoso, com muitas habilidades sobrenaturais, além de praticar o canibalismo. As informações sobre Niers são baseadas em baladas contemporâneas, relatos de crimes reais e mandados oficiais circulantes, bem como nas confissões mencionadas anteriormente, obtidas sob tortura. Não se sabe ao certo se ele realmente cometeu 544 assassinatos ou se isso foi apenas uma confissão forçada sob tortura. O modo de operação de Peter Niers o incluía como uma figura importante em uma rede de ladrões e assassinos que vagueava pelos campos, formada por diferentes grupos que se uniam ou se separavam para realizar roubos e assassinatos em diferentes áreas. A historiadora Joy Wiltenburg afirma que a vida de ladrão exigia que se viajasse de um lugar para outro, e que essas gangues costumavam atuar em locais afastados das cidades, como bosques, montanhas e estradas pouco frequentadas. O grupo liderado por Niers e Sumer teria começado na Alsácia e reunido 24 membros antes de se separar para cometer crimes. Eles acabaram sendo capturados em diversos lugares, como Landau, Kirchheimer-Rhein, Estrasburgo, Augsburg e Koblenz. A forma de operação do grupo de Niers e Sumer não foi inventada por eles. Martin Stier, um mentor de Niers, liderou uma gangue de 49 bandidos, disfarçados como pastores, que assassinavam e roubavam enquanto se deslocavam da Holanda para Württemberg, antes de ser preso e executado em 1572. Segundo Wiltenburg, pastores eram amplamente considerados como pessoas desonrosas, especialmente pelas guildas urbanas. Um exemplo dessa crença pode ser encontrado em um romance publicado em 1554, onde o protagonista gradualmente se torna um pastor, atingindo o fundo do poço como um menestrel errante, sozinho com os animais e tendo tempo para refletir sobre seus erros. Durante sua carreira como assassino, que se acredita ter durado cerca de 15 anos, Peter Niers foi condenado por assassinar 544 pessoas, incluindo 24 mulheres grávidas, cujos fetos foram cortados de seus úteros para serem usados em rituais de magia e canibalismo. Na primeira prisão e fuga de Peter Niers e sua gangue, ocorrida em 1577, alguns membros foram capturados, inclusive o próprio Niers. Klaus Stricker confessou, em abril, que há 10 anos trabalhou com Niers e o ajudou a assassinar uma mulher de 20 anos em Gotteswald. Além disso, Peter Oblat elaborou uma lista de 14 membros da gangue, incluindo Peter Niers. Joy Wiltenburg menciona que Niers foi preso e torturado em Gesbach, onde confessou ter cometido 75 assassinatos, mas conseguiu escapar de alguma forma. Nos anos seguintes, até sua última prisão em 1581, circularam panfletos, baladas e histórias detalhando seu canibalismo e suas habilidades nas artes negras. Por exemplo, alegou-se que Niers e a gangue tiveram um encontro com o diabo, que os abençoou e lhes forneceu poderes sobrenaturais. Também se disse que Niers aprendeu a se tornar invisível com seu mentor Martin Stier e que só foi pego porque lhe foi tirada a bolsa contendo os materiais mágicos necessários para se tornar invisível. Acreditava-se que esses materiais incluíam restos de fetos, cujos corações eram comidos durante o lançamento do feitiço. Niers também era acreditado com a capacidade de se transformar fisicamente, podendo se tornar um tronco, uma pedra, uma cabra, um cão ou um gato,
segundo diversas histórias. De acordo com um relatório contemporâneo, em contraste com as histórias místicas, Peter Niers era habilidoso em se disfarçar. Em um mandado de prisão emitido em 1579 com base em confissões de seus subordinados capturados, Niers era conhecido por mudar frequentemente sua aparência e roupas, às vezes se passando por um soldado comum ou um leproso, e usando outras disfarces. No entanto, o mandado afirmou que algumas coisas permaneceram constantes, que ele sempre tinha muito dinheiro consigo, carregava 2 pistolas carregadas em suas calças e carregava uma enorme espada de 2 mãos. A balada folclórica mencionada acima descreve sua aparência física, e Niers era descrito como bastante velho, tendo 2 dedos tortos e uma longa cicatriz no queixo. A história final de Peter Niers é contada em uma balada, que descreve as circunstâncias que levaram à sua prisão, tortura e execução. Ele chegou a Neumark e ficou hospedado em uma pousada chamada The Bells. Depois de alguns dias, ele foi a uma casa de banho pública para se lavar e deixou sua bolsa com materiais mágicos para ser mantida em segurança pelo dono da pousada. Nesse momento, a aparência física de Peter Niers já era conhecida, e um dos frequentadores da casa de banho o reconheceu como o arqui-assassino procurado. 2 cidadãos foram à pousada e encontraram a bolsa de Niers, que continha várias mãos e corações decepados de fetos assassinados. Uma força foi reunida para prender Peter Niers, que admitiu sua identidade e confessou seus crimes. Em setembro de 1581, Peter Niers foi torturado e executado ao longo de 3 dias. No primeiro dia, foi arrancada a carne de seu corpo e óleo aquecido foi derramado em suas feridas. No segundo dia, seus pés foram manchados com óleo aquecido e mantidos acima de carvão brilhante, queimando-os. No terceiro dia, foi levado para o local de execução e quebrado na roda, que foi batida nele 42 vezes. Ainda vivo, foi desmembrado pelo aquartelamento. E essa foi a história do mais cruel feiticeiro de toda a humanidade. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.